Muito que bem, seja muito bem-vindo ao Viviverso Podcast. Meu nome é Viviane Enes e esse é o seu ambiente online em que a gente fala sobre tudo um pouquinho. A gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente reflete sobre a vida cotidiana, a gente faz devocional e papeia sobre vários assuntos aleatórios, claro, sempre sobre a que mais gosta, não é? Bom, hoje a gente vai fazer a leitura de um texto bíblico. Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia em segundo livro de Samuel, capítulo 24. E eu quero ler esse texto com você, meditar um pouquinho nele com você, pra gente poder começar o nosso dia, né? Ou terminar o nosso dia, dependendo do horário em que você está me ouvindo, pensando na palavra de Deus e naquilo que Deus tem para nos ensinar. Vamos fazer a leitura do texto? Segundo livro de Samuel, capítulo 24, diz o seguinte: Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército: Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei: Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por 100, e que os olhos do rei meu senhor o vejam. Mas por que o rei meu senhor deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazar, Gileade e Cádiz dos Hititas. Chegaram a Dan-Jaã e as proximidades do Sidom. Dali, seguiram na direção da fortaleza de Tiro e de todas as cidades dos heveus e dos cananeus. Por isso, foram até Berseba, no Neguebe de Judá. Percorreram todo o país e voltaram a Jerusalém ao fim de 9 meses e 20 dias. Então Joabe apresentou ao rei o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel 800 homens habilitados para o serviço militar e em Judá 500.000. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso e disse ao Senhor: Pequei gravemente com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoes o pecado do teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele: Vá dizer a Davi: Assim diz o Senhor, estou dando a você 3 opções de punição. Escolha uma delas, e eu executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou: O que você prefere? 3 anos de fome em sua terra? 3 meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão? Ou 3 dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que... Davi respondeu: É grande a minha angústia, prefiro cair nas mãos do Senhor, pois é grande em sua misericórdia, a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel desde aquela manhã até a hora que tinha determinado, e morreram 70.000 homens do povo de Dan a Berseba. O Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor: Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor: Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi: Vá e edifique um altar ao Senhor na eira de Araúna, o jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra e disse: Por que o Senhor, o rei, veio ao teu servo? Respondeu Davi: Para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi: O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício.
Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti. E acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo, não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por 50 peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e terminou a praga que destruía Israel. Vamos fazer uma oração. Senhor, meu Deus amado, obrigada. Obrigada porque o Senhor é o que move todas as coisas. Obrigada porque a tua mão forte é o que conduz o mundo a girar. Obrigada, Senhor, porque pelo poder da tua palavra é que o Senhor sustenta todas as coisas. Obrigada por não só sustentar a minha vida, mas sustentar tudo o que nela há, sustentar tudo o que há em volta. Obrigada por atender às minhas necessidades básicas, para que eu possa mais uma manhã, pela tua graça e misericórdia, estar diante de ti, diante do teu Filho Jesus, para viver mais um dia. Obrigada por esse privilégio, Senhor, de poder proclamar o teu evangelho a todos quantos podem ouvir. Guia-nos nesse devocional para que possamos ouvir a tua voz e compreender a tua palavra. Em nome de Jesus, por meio do teu Santo Espírito. Amém. Bom, queridos, o capítulo 24 começa dizendo que Deus se ira contra Israel, né? E incita Davi a fazer um recenseamento. Bom, Deus estava bravo com Israel porque se recusara mais uma vez a obedecer suas ordens, né? Deus, mais uma vez, precisa disciplinar os seus filhos para que eles aprendam a respeitá-lo, a obedecê-lo e a andar nos seus bons caminhos. Porque veja, todas as vezes que nós andamos nos caminhos do Senhor, nós estamos fazendo aquilo que fomos criados para fazer. E é isso que nos traz contentamento, é isso que nos traz alívio, alegria, é isso que faz com que nós sejamos servos úteis. Porque, veja bem, se nós nos desviarmos dos caminhos de Deus, de que serve o que fazemos? Não há nada de bom que saia de nós e que produza boa justiça. Se nós não buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar e a justiça de Deus em primeiro lugar, todas as nossas forças serão convertidas em trapos de imundície. Podem ser coisas boas em si mesmas, podem até fazer o bem para o próximo, mas em nada glorificam a Deus. E o fim para o qual fomos criados foi para que o nosso Deus, por meio da nossa existência, recebesse a glória que lhe é devida. Então Deus olha para Israel, vê o povo se desviando dos seus caminhos e incita Davi contra o povo. Como isso acontece? Davi estava inclinado para o mal. Davi estava inclinado mais uma vez para sua acomodação, né? Para sua desobediência, para sua rebeldia. E Deus é um Deus que move. Deus é um Deus que faz as coisas acontecerem. Ele é quem faz tudo sair do seu devido lugar. E quando a Bíblia diz que Deus incita Davi, não confunda com tentá-lo. O que a Bíblia está dizendo é que Davi, já inclinado para o mal, foi movido por Deus para agir de alguma forma. Então, Deus move Davi, e por Davi já estar plenamente inclinado para o mal, o que Davi faz é mal. Então Davi manda que contem o povo. Por quê? Porque Davi estava querendo saber o seu poder de guerra. Davi estava deixando de confiar em Deus, de que Deus estava diante dele para vencer suas batalhas, e começa a confiar no seu poder de guerra. Então ele manda contar os seus homens para saber o quanto ele tinha. E a Bíblia fala que tinha 900.000
800 mil homens em Israel e 500 mil em Judá. Davi era muito poderoso. Muito poderoso. E veja que Deus ainda dá a Davi uma oportunidade de se arrepender do que estava fazendo. Ele manda que Joabe, o seu comandante do exército, chame a atenção. E também todos os outros comandantes do exército. Vocês se lembram que Davi dividia as suas brigadas militares em homens de 100 e de 1000. E então, cada brigada dessa tinha o seu comandante. E Joabe era o líder de todos. Então, Joabe alerta ao rei que ele está fazendo uma loucura quando ele deixa de confiar em Deus para confiar em sua própria força. Mas Davi não quer ouvir. E os outros comandantes também falam com ele. Davi, você está metendo a gente numa enrascada. Não faça isso, meu rei. Confie no Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui. Mas Davi não ouve. Davi vai e peca contra Deus. Mas veja que o texto diz para nós que, no verso 10, ele sente remorso. E ele diz, pequei gravemente com o que fiz. Mas já estava feito. Não é? Já estava feito. Ele pede perdão por seu pecado, porque percebe que cometeu grande loucura contra Deus. E Deus responde a sua oração com um profeta dizendo, olha, há consequências para todo pecado. E essas consequências precisam ser assumidas. Porque a minha lei está aí diante de ti. Eu já provei para você por A mais B, Davi, que eu sou o teu rei, que eu sou o teu senhor, que eu vou adiante de ti cuidando de tudo para ti. E mesmo assim, tu me desobedeces. E mesmo assim, tu negligencias a minha palavra. E mesmo assim, tu não queres saber do que eu te disse. E sim, das tuas emoções, das tuas necessidades, do teu egoísmo, do teu egocentrismo, da tua arrogância, da tua soberba. Um cara que matou e eu perdoei. Mas Deus, misericordiosamente, nem fala isso para Davi, né? Deus é tão bom que não joga na nossa cara os nossos pecados. Porque ele podia dizer, Davi, eu já te perdoei quando tu matou. Eu já te perdoei quando tu adulterou. E tu não te lembras que teve também consequências? Mas Deus não lembra a gente dos nossos pecados pregressos, né? É impressionante como a Bíblia diz que ele joga no fundo do mar. E ele realmente joga. O que não quer dizer que ele tenha esquecido. Porque os dias para Deus são como momentos imediatos diante dos seus olhos. Ele assiste ao ontem, ao hoje e ao amanhã como uma mesma coisa. Então Deus não se esqueceu do que Davi fez. Mas Deus não usou o que Davi fez contra ele. Porque já havia dado a ele perdão. Olha que lição boa para nós. Que muitas vezes dizemos com nossa boca que perdoamos. E ao mesmo tempo, com a mesma boca, crucificamos, né? Julgamos, criticamos aqueles a quem nós dissemos que foram perdoados. Deixa eu te falar uma coisa essa manhã. Quando você perdoar, perdoe mesmo. Deixe pra lá, porque os pecados têm consequências. A pessoa que pecou contra você vai sofrer as consequências, porque o nosso Deus é um Deus de vingança, Ele é justo. Ele é santo, Ele não tolera o pecado e a iniquidade. Agora, você também vai pecar? Você também vai sofrer as consequências do seu pecado por se recusar a perdoar verdadeiramente? Pense bem. Faça como o Senhor, jogue no fundo do mar e prossiga. E se essa pessoa voltar a pecar contra você, seja como Deus faz contigo e perdoe novamente. A graça e a misericórdia de Deus nos ensinam a ser graciosos e misericordiosos. E veja bem, os nossos pecados, eles não têm consequências só para nós. Deus podia ter dito a Davi, como fez anteriormente, olha, você pecou contra mim, então eu vou tirar de você o seu poder, eu vou te tirar do reinado. Eu vou fazer com que a consequência seja contra ti. Mas Deus mostra para Davi que quando ele é o líder do povo de Deus, quando ele se coloca na posição de uma liderança,
o pecado dele atinge e alcança todos aqueles a quem ele lidera. Nós somos líderes, queridos. Em muitas circunstâncias, em várias esferas, nós somos líderes. Uma mãe é líder da sua casa, uma esposa é líder da sua casa. Quando ela se coloca a educar, quando ela se coloca a cuidar da sua casa, do seu lar, né? Transformar 4 paredes num lugar habitável em que as pessoas querem voltar no fim do dia. O marido é um sacerdote que precisa entender sua responsabilidade, assim como o líder financeiro, líder de organização e de gestão. O marido ainda mais é um líder espiritual. Quando o marido peca, a casa inteira peca. Quando um pai peca, a casa inteira peca. E ele será cobrado duplamente, porque é dada a ele a responsabilidade, é dada a ele a governança. Então o homem precisa entender que quando ele é colocado por Deus, e é Deus quem o coloca como líder da sua casa, todas as coisas que ele negligenciar, ele estará negligenciando diante de Deus. E nós mulheres, quando somos colocadas para termos sabedoria, porque a Bíblia diz que nós devemos ser sábias. A Bíblia não diz que a gente tem que ser ousada. A Bíblia não diz que a gente tem que ser extraordinárias, maravilhosas, guerreiras, né? Multitarefas. Não, a Bíblia diz: sejam sábias, tenham ousadia em serem santas, tenham um coração totalmente derramado diante de Deus, que seja modesto e que seja piedoso, para que a sociedade seja transformada pelo amor que vocês transbordam como ninguém. E nós somos colocadas sob essa responsabilidade. E é isso que Deus está dizendo, que os nossos pecados não têm consequências somente para nós, mas para as pessoas ao nosso redor, porque todas elas sofreram conosco, não é? E no fim, Davi vai construir um altar e ele vai até a eira, né? Edificar um altar, e ele encontra Araúna. E Araúna, um homem piedoso, né? Um homem caridoso, um homem que se coloca diante do rei como nós devíamos nos colocar diante de Deus. Olha, toma tudo que eu tenho. Pode ficar com o que eu tenho, pode ficar com o que desejar, eu te ofereço tudo em sacrifício. Toma os bois, toma o debulhador, o jugo, a lenha, toma tudo. Mas o rei, aqui, já arrependido, já entendendo que não dá para você transferir as suas responsabilidades para mais ninguém, porque a sua vida diz respeito a você, né? Você tem que ser responsável pelas coisas que você faz. Davi diz assim: olha, eu não vou oferecer para o Senhor um holocausto que não me custe nada. E eu acho que aqui é o grande finale desse capítulo, em que a gente precisa entender que os nossos pecados custam não só a nós, e por isso o nosso sacrifício deve ser pessoal e intransferível. Quando você se arrepende e precisa sacrificar algo para se converter dos seus maus caminhos, esse sacrifício é pessoal e intransferível. Você parar de ser uma mulher rixosa é pessoal e intransferível. Você parar de ser alguém que por comodidade deixa de enfrentar as lutas que você precisa enfrentar é pessoal e intransferível. Então que nessa manhã você possa olhar para o seu pecado com coragem e entender que vencê-lo e extirpá-lo da sua vida é pessoal e intransferível. Olhe para Davi, um homem que peca e com a mesma rapidez com que peca, não é? Se arrepende e entende o que deve fazer com hombridade, com decência, com dignidade e de cabeça erguida, na certeza de que o perdão está logo ali. O perdão está logo ali. Então, queridos, nesse momento eu quero encerrar o nosso encontro te dizendo que o Senhor é o teu pastor e nada vai te dar falta. Se a consequência do teu pecado hoje é você ter que abrir mão de um emprego que te faz pecar,
mas você sabe que se você fizer isso, você vai ter dificuldade financeira, tenha coragem. Porque é mais importante agradar a Deus do que aos homens. Seja como Davi, que no Salmo 51 diz: Senhor, tem misericórdia de mim, por teu amor, por tua grande compaixão. Apaga as minhas transgressões e me lava de toda a culpa. Purifica-me do meu pecado. Que nós possamos entender que às vezes a gente vai ter que encarar as consequências. Gostando ou não, querendo ou não, achando bom ou não. É melhor que a gente encare as consequências diante dos homens do que diante de Deus na eternidade. Não é mesmo? Então que Deus abençoe você, que você possa ter um dia de paz, de tranquilidade, ou quem sabe uma noite de sono, se você está me ouvindo antes de dormir. Que o Senhor te restaure, te descanse e a gente se encontra no próximo episódio. Se você está gostando do nosso projeto, está aqui ouvindo a minha voz, vem participar com a gente dos nossos grupos de estudos, das nossas comunidades. A gente tem uma comunidade exclusiva para mulheres. Você pode conhecer um pouco mais em www.somostodasreformadoras.com. Dentro dessa comunidade, além de diversos cursos, séries, estudos, devocionais, coisas extraordinárias, nós temos mais de 100 de horas de conteúdo gravado lá. Nossa, tem muito mais, deve ter umas 500 horas já de conteúdo gravado, você não vai nem saber por onde começar. A gente tem estudos bíblicos maravilhosos, teologia bíblica, enfim, www.somostodasreformadoras.com. E além desses estudos, você tem lá dentro um estudo também para o seu marido. A gente tem pastores trabalhando conosco, professores de teologia trabalhando conosco, homens de Deus, para auxiliar aí o teu marido, caso vocês estejam precisando de alguma ajuda e não estejam encontrando. Para você seguir a página da nossa comunidade de homens, @comunidadereformadores. Dá para você fazer parte da comunidade também, se você quiser. Manda lá um direct para nós, tá bom? Apoie o nosso canal fazendo as suas compras da Amazon no nosso link, tá na descrição aqui desse podcast. Clica nesse link, compra as suas compras da Amazon por esse link e você vai estar ajudando a gente a manter esse canal funcionando. Eu tenho também uma página dentro da Amazon com indicações de leituras por categorias. O link também está na descrição aqui desse podcast. Vem estudar com a gente teologia. A gente também tem um Instituto Reicher de Teologia e Ensino, que tem mais de 500 aulas disponíveis de pura teologia reformada. irt.com.br, irte.com.br. Conheça a nossa escola de teologia também, com professores maravilhosos e capacitados. Enfim, se você não quer ou não pode nesse momento estudar com a gente, faça sua contribuição, faça sua participação aqui para nós, ou seja membro do nosso canal do YouTube. Enfim, tem aí as nossas redes sociais, tem o nosso canal do Telegram. Seja muito bem-vindo aqui se você acabou de chegar e continue, persista. Aquele que persiste em oração e na caminhada chega longe, tá bom? A gente se vê no próximo Vivecast podcast. Viviverso, né? Não é Vivecast, não, é Viviverso. Podia ser Vivecast, né? Vivecast podcast, mas é Viviverso. Viviverso podcast, a gente se vê no próximo encontro. Tchau!